Olha, eu fiquei impressionada como A Longa Marcha, filme que estreia nesta quinta-feira nos cinemas, vai tornar o ato de caminhar tão brutal e tão difícil de acompanhar ali na experiência para o espectador, que você sai da sessão até com o estômago meio embrulhando. E não somente pela violência gráfica, que também está presente no longa de algumas maneiras, mas pelo impacto mesmo da atmosfera que é criada ali em torno dessa caminhada e também daquilo que percorre os próprios participantes durante esse movimento. E eu me lembro que quando eu vi o que era a premissa do longa, que é justamente essa marcha constante, eu pensei que isso poderia se tornar até um pouco enfadonho ali na experiência para o espectador, já que é um filme de quase 2 horas de duração. Mas não, porque apesar do filme se concentrar quase que todo em torno dessa marcha, dessa caminhada, o que a gente vai ter um escalonamento de níveis de tensão que vão cada vez mais deixando aquilo desconfortável e também cada vez mais desesperançoso, ainda que traga conexões que vão se construir ali genuínas. A Longa Marcha, Caminho ou Morra, é dirigido pelo Francis Lawrence, que também é diretor de Jogos Vorazes e é adaptado de um livro do Stephen King de 1979. E o roteiro aqui fica por conta do J.T. Monner. Esse filme se passa nos Estados Unidos, num regime autoritário que promove uma competição anual para estimular a população. Nela, 50 jovens são recrutados e precisam caminhar sem parar, já que qualquer pausa significa a própria morte. No final, deve restar apenas um vencedor, o que cria uma constante tensão, até onde cada um conseguirá resistir e o que, afinal, ainda os faz continuar caminhando. Para desenvolver esses elementos, que são bastante complexos, uma primeira coisa que me chama a atenção para criar uma atmosfera ali de desesperança que vai estar muito presente ao longo da narrativa é a forma como Francis Lawrence filma, e que é uma forma bastante minimalista, até porque o filme se desenvolve praticamente em uma estrada que vai passar por diferentes lugares, mas que é uma estrada muito esvaziada. Ela é esvaziada de pessoas e esvaziada de vida. Então a paisagem é bastante crua, as estradas são desertas e há uma escassez da vida. E eu penso que esse jeito mais econômico do Francis Lawrence filmar, destacando justamente essa crueza do mundo ali que está em torno desses personagens que caminham, vai também destacar a própria desesperança e uma falta de apoio para eles. São jovens que estão ali sem eira nem beira e que não tem ninguém para salvá-los. E eu acho que o jeito, o olhar do Francis Lawrence para essa realidade, que vai cruzar essa paisagem com os próprios personagens, é bastante interessante. E dentro disso tem essa marcha, que é a ação central do longa, em que esses jovens que foram recrutados vão caminhar. E é uma marcha que ela tem algumas regras específicas, como, por exemplo, caminhar numa velocidade que não pode ser reduzida. E se isso acontece, os participantes vão levar algumas advertências, sendo que a terceira delas implica a própria morte. Então é uma caminhada, é uma marcha que ela não tem uma linha de chegada. A linha de chegada termina quando sobra só um participante. E dentro disso eu vou destacar o aspecto sonoro dos disparos, dos tiros, que são justamente essa terceira advertência. Então toda vez que os participantes escutam um disparo, é aquela sensação também de não saber quem vai ser o próximo. E isso escalou num clima de tensão, de revolta, de desesperança, que vai ficando cada vez mais difícil de controlar. A figura que representa esse autoritarismo é a do Major, interpretado pelo Mark Hamill, que vai estar ali à frente da marcha, ainda que nem sempre presente, e que também vai fazer uma conexão emocional com as histórias de alguns dos participantes. Então ele serve tanto para poder criar esse clima de competição e de tensão ali enquanto a marcha acontece, quanto para poder desenvolver algumas coisas que a gente vai entender melhor das histórias dos participantes no nível mais emocional e até do passado deles, que se vincula à figura do major. Já os participantes compõem um grupo de 50 pessoas, é claro que ali dentro a gente vai ter destaque para alguns personagens. E aqui eu vou dar ênfase a dois especificamente, que são Raymond, interpretado pelo Cooper Hoffman, e o Peter, interpretado pelo David Johnson. O Raymond é um personagem que ele tem uma história mais explorada,
que a gente vai conhecer a mãe, a gente vai ter acesso a algumas memórias dele sobre a própria família, a mãe, o pai, e também coisas que envolvem essa escolha dele por estar na marcha. Então é um personagem que ele tem mais uma profundidade. Mas o Peter, que vai se tornar alguém muito próximo do Raymond, também é um personagem que a gente vai conseguir acessar mais. Então os dois acabam se tornando esse eixo mais emocional da narrativa, porque eles são apoio um do outro à medida que essa marcha avança, ainda que eles sejam concorrentes. E são personagens que têm ideologias também um pouco diferentes e ideias diferentes do que eles vão fazer se eles chegarem nessa reta final. E apesar de eu dar ênfase a esses dois personagens, tem outros também que vão se destacar, tanto no campo do afeto quanto no campo do desafeto. Então, quando eu disse mais cedo sobre a questão dos disparos, que há esse desespero por não saber quem vai ser o próximo, também há a sensação de pesar, de perder às vezes um laço que foi criado ali e que de alguma maneira dá apoio para que eles continuem seguindo. E talvez esse seja um dos aspectos mais cruéis da marcha, porque ao mesmo tempo que ela possibilita que haja algum tipo de conexão, algum tipo de perspectiva diante de toda essa desesperança, isso pode desaparecer num próximo quilômetro. E essas foram algumas das coisas que eu pensei sobre a longa marcha. Eu tentei trazer aqui o menos possível para não correr o risco de dar algum tipo de spoiler, já que o filme ele é muito pautado no suspense, né, naquilo que vai se construir ali a cada quilômetro. E fica também a dica para quem gosta de acompanhar adaptações no cinema do Stephen King, que muitas vezes são mais complicadas. E essa é uma adaptação que, felizmente, consegue estabelecer qualidade e consistência nas telas. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilha seus comentários e se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos. Um abraço e até a próxima!